Hoje vou falar sobre o Zenko Tsushi, isto é uma posição frontal. Existem pontos específicos que se deve ter em atenção na execução desta posição. A distância entre o pé da frente e o pé de trás deve ser ampla, aproximadamente 2 larguras de anca. A cintura pélvica, ou seja, a anca, deve-se manter baixa e assim, desse modo, baixar o centro de gravidade. O joelho da perna da frente deve sobrepor o respectivo pé. As costas devem ser mantidas direitas e o tronco em posição perpendicular ao chão. A anca deve-se manter para a frente, no caso dos ataques, Gyakotsuki ou Itsuki. No caso das defesas, aproximadamente 45 graus, ou seja, posição Amni. Tomar atenção que a anca deve sempre manter-se paralela ao chão, seja com a anca de frente, seja com a anca de lado. Resumindo, ou seja, pontos específicos no Zenko Tsushi. Eu vou aqui só falar de alguns pontos, há bastantes pontos, a seguir irá ser, vocês poderão ver esses pontos no vídeo que vou mostrar. A distância dos dois pés deve ser aproximadamente 2 larguras de anca. E lateralmente a largura entre os pés deve ser 1 largura de anca. Os pés à chinura, a planta do pé, melhor dizendo, a planta do pé, deve estar sempre bem assente no chão. Nunca levantar o calcanhar, nem a ponta do pé, seja lateralmente, seja o calcanhar, a ponta do pé, para um lado, para o outro. O pé da frente deve estar ligeiramente para dentro. O pé de trás deve estar virado para a frente o mais possível, sem comprometer a posição. Diria aproximadamente 45 graus relativamente em relação ao eixo da frente. O joelho da perna da frente deve estar alinhado verticalmente com a saliência da articulação do metatarso com a falange do dedo grande do pé. A distribuição do peso corporal deve corresponder aproximadamente a um rácio de 60% na perna da frente e 40% na perna de trás. Assim, o centro de gravidade deve ficar mais próximo da perna da frente. Erros comuns ou erros que se vêem constantemente e que se deve ter em atenção na execução do Zenko Tsushi. O peso muito à frente ou muito atrás. Ou seja, o joelho da perna da frente ultrapassa o respectivo pé ou fica muitas vezes alinhado verticalmente com o calcanhar. Como disse anteriormente, o joelho da frente deve ficar alinhado com o metatarso, com a saliência do metatarso com a falange do dedo grande do pé. Os pés não ficarem bem assentos no chão, principalmente o calcanhar do pé de trás ficar ligeiramente levantado, seja verticalmente ou lateralmente. Os pés ficarem em linha, ou seja, isto é, um atrás do outro, não devem ficar, como disse anteriormente, devem ficar a uma largura, mais ou menos uma largura de anca. O pé da frente fica virado para fora ou demasiado para dentro, mas vê-se mais, o erro mais comum é ficar virado para fora. Assim como o pé de trás, apontar para o lado ou para trás, em vez de ficar a apontar o mais para a frente possível. A perna da frente não está dobrada, muitas vezes vê-se quase que a perna praticamente esticada,
ou o joelho, como disse anteriormente, estar alinhado com o calcanhar do pé da frente. O joelho da perna da frente ficar para o lado, seja para um lado ou para o outro. Não, como disse, o joelho deve ficar a apontar exatamente, na linha da saliência do metatarso com a falange do dedo grande, e não ficar a nível interior, ultrapassar, ou a nível exterior, ultrapassar esse ponto, muitas vezes ultrapassar o próprio pé no lado exterior. Seguidamente irei mostrar esses pontos através do vídeo e das fotografias que fiz. Qualquer questão, penso que tentei resumir o mais possível e tentei fazer de fácil compreensão.